E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Gabriel Brazão escolheu o caminho mais difícil e mais revelador. Quando o Santos ainda remonta sua rotina, o goleiro cruzou os portões do CT Rei Pelé e inaugurou, na prática, a pré-temporada com um treino solitário. Em um sábado de ambiente enxuto, sem a habitual presença do grupo principal, ele entrou na academia acompanhado por Denis Gago e transformou um dia comum em uma declaração pública de comprometimento. O trabalho não parou nas paredes da sala de musculação. Depois das séries de força e mobilidade, Brazão pisou no gramado para ações com bola, dividindo espaço com garotos das categorias de base. Enquanto o Sub-20 ajusta detalhes para a copinha, o titular da meta santista compartilhou campo e ritmo, criando um elo simbólico entre quem sonha e quem já sustenta responsabilidades no profissional. No período remoto da véspera, as atividades foram calibradas à distância, mas a presença física no CT adicionou densidade à preparação. Ao lado do preparador, o goleiro realizou protocolos de potência, estabilidade de core, pliometria e exercícios de reação, além de sequências específicas de posicionamento, quedas controladas e saídas rápidas. Cada repetição foi um recado, a temporada não espera e a disciplina é um valor inegociável. A ida às instalações antes do restante do elenco cumpre outro papel, inspira e estabelece um padrão. Em um elenco que se reorganiza para 2026, um gesto de protagonismo contagia lideranças silenciosas e legitima a cultura de alto rendimento. A mensagem implícita é clara: quem chega primeiro define o tom de quem pretende competir no topo. O Santos conhece o peso estratégico de seu goleiro. Entre boas atuações e estabilidade técnica, Brazão tornou-se uma referência interna e externa. O interesse do Flamengo não surgiu por acaso, embora não tenha se materializado em proposta. A diretoria, ciente do valor do atleta, sustenta sua posição com cláusulas claras e postura firme, há resguardo contratual e não existe disposição em negociar por conveniência. Para além da defesa de patrimônio, há visão de projeto. O clube entende que a construção de uma temporada vencedora começa na agenda, retorno presencial no CT Rei Pelé marcado para o dia 2 de janeiro, e ganha vitrine na estreia contra o Novo Horizontino, na Vila Belmiro, em 11 de janeiro, as arquibancadas carregadas de expectativa. Em cada etapa, o exemplo de quem se antecipa funciona como alicerce emocional e técnico. O vínculo entre profissional e base, evidenciado no treino de campo, é intencional e funcional. Jovens observam a rotina de um titular, assimilam hábitos e percebem que a exigência não é teoria. Para o Santos, esse intercâmbio é ativo, acelera a maturidade, dá ritmo competitivo e ajuda a formar um banco confiável, pronto para responder ao calendário apertado e à pressão das competições. Sob comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, disciplina e método são pilares. A imagem do goleiro treinando em um sábado, sem o grupo, conversa com a filosofia do treinador, entrega diária, processos bem definidos, detalhes que se acumulam em performance. A pré-temporada, híbrida entre remoto e presencial, não é um expediente emergencial, é uma escolha técnica que otimiza a carga e mantém o foco. O momento também pede sobriedade de mercado. Em um ambiente de especulação constante, o Santos reforça que cláusulas rescisórias existem para proteger projeto e que movimentações só ocorrem sob condições favoráveis ao clube. O caso Brazão é emblemático, a instituição não se curva a assédios e sustenta convicções, preservando o elenco que Vojvoda planeja potencializar. Cada passo no CT foi acompanhado de métricas. Frequência cardíaca, tempo de contato no solo, amplitude de movimento e execução técnica foram monitorados para garantir progressões seguras. Em gol, o detalhe decide, apoio dos pés, leitura de trajetória, tempo de reação e comunicação com a linha defensiva. Ao reforçar fundamentos em dezembro, Brazão reduz margem de erro quando janeiro cobrar intensidade máxima. O treino compartilhado com o Sub-20 acrescenta camadas de competitividade. Situações de jogo simuladas, finalizações de diferentes ângulos e transições rápidas oferecem ao goleiro estímulos variados.
Para os jovens, enfrentar um atleta de alto nível eleva parâmetro. Para o profissional, essa fricção mantém foco, acelera reflexos e aprimora a tomada de decisão. Há também dimensão de liderança. Sem discursos, o gesto de presença física comunica prioridades, estar pronto, proteger a meta e puxar o ritmo do grupo. Em vestiários, exemplos arrastam mais que palavras. O elenco verá o movimento e entenderá que 2026 começou para quem decidiu começar. Entre o sábado silencioso e o retorno coletivo em 2 de janeiro, o Santos molda uma pré-temporada que combina a ciência do treino, cultura de trabalho e blindagem de ativos. Na soma dessas partes, a estreia em 11 de janeiro ganha contorno de exame público, intensidade, organização e mentalidade serão testadas sob o olhar da Vila. O recado está dado sem alarde, Gabriel Brazão não espera o calendário, ele inaugura o ambiente de competição. Para um clube que mira constância, um goleiro que se antecipa vale como bússola. A temporada se aproxima, e a primeira imagem é a de quem escolheu começar antes, um indicativo de que o Santos pretende ser protagonista desde o primeiro chute. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Um dos maiores lutos da história do Santos reforçar o elenco do Santos. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta manhã deixou torcedores em estado de choque e emoção. Imagens de homenagens no gramado da Vila Belmiro, acompanhadas de declarações de dirigentes e jogadores, revelaram que o Santos, mesmo atravessando um dos maiores lutos de sua história, prepara movimentos importantes para reforçar o elenco. A cena, carregada de simbolismo, rapidamente se tornou viral e despertou curiosidade em escala nacional. Afinal, como um clube que vive a dor da perda consegue transformar esse momento em combustível para a reconstrução? A notícia caiu como uma bomba no cenário esportivo. Torcedores santistas, ainda abalados pela despedida de ídolos e figuras históricas, receberam a informação com uma mistura de tristeza e esperança. O luto, que marcou profundamente a instituição, agora se converte em motivação para buscar novos nomes e fortalecer o elenco em 2026. A narrativa é de dor, mas também de superação. Dirigentes do Santos destacaram que o clube não pode se paralisar diante da perda. Em entrevista coletiva, Marcelo Teixeira afirmou que a melhor forma de honrar a memória daqueles que se foram é manter o Santos competitivo e protagonista. O luto nos marcou, mas também nos deu a responsabilidade de seguir em frente. O Santos precisa estar forte, e é isso que vamos construir, disse o presidente. A repercussão foi imediata. Programas esportivos dedicaram horas de cobertura ao tema, destacando tanto a dimensão emocional quanto os planos práticos de reforço do elenco. Analistas apontaram que o Santos vive um momento delicado, mas que a decisão de investir em novos jogadores é sinal de coragem e de visão estratégica. O clube, mais uma vez, mostra que sua história é feita de resiliência. Nas redes sociais, torcedores se dividiram entre lágrimas e mensagens de apoio. Muitos lembraram que o Santos já enfrentou momentos difíceis no passado e que sempre conseguiu se reinventar. A ideia de transformar o luto em força para reforçar o elenco foi recebida como gesto de respeito e de esperança. Hashtags relacionadas ao clube e ao luto dominaram os trending topics, criando uma onda de engajamento emocional. Especialistas em psicologia esportiva destacaram que o luto coletivo pode se tornar combustível para a motivação. Jogadores que vivenciam a dor da perda podem encontrar na busca por títulos e conquistas uma forma de homenagear aqueles que se foram. Esse processo de ressignificação é fundamental para manter o grupo unido e focado. O Santos, nesse sentido, dá exemplo de como transformar dor em energia positiva. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Portais esportivos da Europa e da América do Sul destacaram que o Santos, mesmo em meio a um dos maiores lutos de sua história, prepara reforços para manter-se competitivo. Para muitos, essa postura reforça a imagem do clube como instituição que não se rende às adversidades e que continua sendo referência mundial. Dentro do elenco santista, a notícia foi recebida com emoção. Jogadores declararam que a melhor forma de honrar a memória dos que se foram é lutar em campo e buscar vitórias.
A chegada de novos reforços é vista como oportunidade de renovar energias e de criar um ambiente de confiança. Esse tipo de movimento tem efeito psicológico imediato, fortalecendo o grupo. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, receberam a notícia com emoção especial. Para eles, ver o clube reagir diante do luto é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno. A decisão de reforçar o elenco em meio ao luto também levanta debate sobre a importância da memória esportiva. Ao investir em novos jogadores, o Santos mostra que não esquece sua história, mas que busca honrá-la com conquistas futuras. Essa postura é vista como sinal de respeito e de responsabilidade. O clube, mais uma vez, se coloca como guardião de sua própria identidade. Marcelo Teixeira reforçou esse ponto em sua fala. O presidente destacou que o Santos não pode perder sua essência e que qualquer reforço deve ser escolhido com cuidado. O Santos tem alma, e isso precisa ser respeitado. Vamos trazer jogadores que entendam nossa história e que estejam dispostos a lutar por ela, afirmou. Suas palavras foram interpretadas como sinal de prudência e de responsabilidade. A repercussão também chegou aos bastidores políticos. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da decisão e destacaram a importância de valorizar clubes que representam o país no cenário internacional. O movimento do Santos foi interpretado como sinal de ambição e de respeito ao futebol brasileiro como um todo, fortalecendo a imagem do país como potência esportiva. No ambiente digital, o vídeo de anúncios se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. A decisão de reforçar o elenco também trouxe reflexões sobre o futuro do Santos. Se o passado já é glorioso e o presente foi marcado pelo luto, o desafio agora é manter essa tradição viva. Investir em talentos, fortalecer a base e preservar a identidade do clube são caminhos apontados por especialistas como fundamentais para garantir que o legado continue. Torcedores rivais também se manifestaram. Muitos reconheceram a importância da decisão e celebraram o reconhecimento como vitória coletiva. Afinal, quando um clube nacional reage diante da dor e busca se fortalecer, o reflexo é positivo para todo o futebol brasileiro. Essa união em torno do orgulho nacional reforça a ideia de que o esporte é capaz de unir diferentes paixões em torno de uma mesma bandeira. A repercussão também atingiu os bastidores do futebol internacional. Empresários, dirigentes e até adversários começaram a observar com mais cuidado o Santos, atentos ao impacto que a decisão pode causar em diferentes contextos. O reconhecimento da postura santista funciona como uma espécie de alerta para o mercado. Há ali um clube que não apenas joga bem, mas que provoca reações intensas em quem acompanha a sua trajetória. No campo psicológico, a decisão trouxe reflexões importantes. A fala dos dirigentes mostrou que até instituições gigantes podem se sentir desafiadas diante da dor. Isso abriu espaço para debates sobre como lidar com a pressão de preservar a memória esportiva e sobre a necessidade de equilíbrio emocional para não se perder em meio às adversidades. Psicólogos esportivos aproveitaram o episódio para discutir a importância da preparação mental no futebol moderno. A expectativa agora é pelo impacto que os reforços terão em campo. Torcedores aguardam ansiosos para ver o Santos em ação e para testemunhar o efeito psicológico que a decisão de investir pode causar. Cada partida, cada entrevista e cada detalhe sobre a preparação do elenco são acompanhados com atenção. O clima é de contagem regressiva, e a temporada promete ser uma das mais marcantes da história recente do clube. No fim, a decisão do Santos não é apenas sobre reforçar o elenco, é sobre esperança, identidade e pertencimento. O clube, ao reagir diante de um dos maiores lutos de sua história, reafirma sua vocação de ser protagonista. O vídeo que confirmou a decisão se torna símbolo de uma nova era, e o torcedor santista, mais uma vez, pode sonhar alto. O Santos,
com novos reforços e com sua história viva, está pronto para escrever mais um capítulo inesquecível. A repercussão da notícia de que o Santos atravessa um dos maiores lutos de sua história, mas ao mesmo tempo se mobiliza para reforçar o elenco, continua a ecoar em diferentes esferas do futebol e da sociedade. O impacto emocional foi tão grande que não se limitou apenas aos torcedores santistas, jornalistas, ex-jogadores e até adversários se manifestaram, reconhecendo a força simbólica de um clube que transforma a dor em motivação. Essa dualidade entre perda e reconstrução se tornou pauta central em programas esportivos e culturais. Nas redes sociais, a mobilização foi intensa. Milhares de torcedores compartilharam mensagens de apoio, lembranças de ídolos que se foram e expectativas sobre os novos reforços que devem chegar. O engajamento digital criou uma atmosfera de união, como se cada postagem fosse um gesto coletivo de resistência e esperança. Essa onda de solidariedade reforça a ideia de que o Santos é mais do que um clube, é uma comunidade que se fortalece diante das adversidades. A imprensa internacional também repercutiu o episódio. Portais esportivos da Europa e da América Latina destacaram que o Santos, mesmo em meio a um luto profundo, prepara movimentos estratégicos para se manter competitivo. Para muitos, essa postura reforça a imagem do clube como instituição resiliente e capaz de se reinventar. Essa visibilidade internacional amplia ainda mais a marca santista e mostra que sua história continua relevante no cenário global. Dentro do elenco, a notícia foi recebida com emoção e responsabilidade. Jogadores declararam que a melhor forma de honrar a memória dos que se foram é lutar em campo e buscar vitórias. A chegada de novos reforços é vista como oportunidade de renovar energias e de criar um ambiente de confiança. Esse tipo de movimento tem efeito psicológico imediato, fortalecendo o grupo e criando uma atmosfera de união. Torcedores mais antigos, que viveram épocas de ouro do Santos, se emocionaram ao ver o clube reagir diante da dor. Para eles, a decisão de reforçar o elenco em meio ao luto é confirmação de que a tradição continua viva. O orgulho nacional se mistura com memórias pessoais, criando uma experiência única de pertencimento e celebração. Essa conexão entre passado e presente reforça a ideia de que o Santos é eterno e que sua história continua a emocionar gerações. Especialistas em psicologia esportiva destacaram que o luto coletivo pode se tornar combustível para a motivação. Jogadores que vivenciam a dor da perda podem encontrar na busca por títulos e conquistas uma forma de homenagear aqueles que se foram. Esse processo de ressignificação é fundamental para manter o grupo unido e focado. O Santos, nesse sentido, dá exemplo de como transformar dor em energia positiva. A repercussão também chegou aos bastidores políticos e institucionais do esporte. Autoridades brasileiras comentaram sobre o impacto da decisão e destacaram a importância de valorizar clubes que representam o país no cenário internacional. O movimento do Santos foi interpretado como sinal de ambição e de respeito ao futebol brasileiro como um todo, fortalecendo a imagem do país como potência esportiva. No ambiente digital, o vídeo de anúncios se transformou em fenômeno cultural. Milhares de compartilhamentos, comentários e reações demonstraram o quanto a mensagem tocou os torcedores. O conteúdo foi replicado em diferentes idiomas, mostrando que o impacto não se restringiu ao Brasil. Essa viralização reforça a força da narrativa e demonstra como o futebol, quando bem contado, pode se transformar em fenômeno global. Torcedores rivais também se manifestaram. Muitos reconheceram a importância da decisão e celebraram o reconhecimento como vitória coletiva. Afinal, quando um clube nacional reage diante da dor e busca se fortalecer, o reflexo é positivo para todo o futebol brasileiro. Essa união em torno do orgulho nacional reforça a ideia de que o esporte é capaz de unir diferentes paixões em torno de uma mesma bandeira. Por fim, a repercussão da decisão mostra como o futebol continua sendo um terreno fértil para narrativas poderosas. Uma simples movimentação de mercado, feita em meio ao luto, foi capaz de gerar debates, análises e expectativas que se espalharam por todo o país e pelo mundo. O episódio reforça a ideia de que o esporte não é apenas sobre resultados, mas também sobre histórias que capturam a imaginação coletiva. E, nesse caso, a reação do Santos diante da dor se transformou em um capítulo inesquecível, capaz de marcar a temporada e deixar uma lembrança duradoura no imaginário dos torcedores. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias.
Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.